Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Isabel. Eu vim aqui dar início à apresentação do nosso trabalho sobre Campsolo, da disciplina de Pedologia da professora Adélia. Então, pessoal, as participantes do nosso grupo foram eu, Isabel, Ana Carolina, Ana Gabriela, Isabela, Luana e Mariana. Nós vamos falar sobre introdução, principais características, ambiente de formação, limitações agronômicas, como identificar um cambisolo, conclusão e referências. Então, pessoal, classificação do solo. A classificação de um solo, ela é determinada por meio da análise de suas características morfológicas, que são elas físicas, químicas e mineralógicas. Cambisolo. O nome cambisolo vem do latim cambiare, que significa trocar ou mudar. Esses solos, gente, são solos jovens com característica do material de origem, as rochas, com presença também de minerais primários, presença de cascalho, silt, mas a principal característica desse solo é o bem incipiente, que o incipiente significa ainda em desenvolvimento. Eu vou falar agora um pouquinho sobre as características do cambisolo. Eu vou falar brevemente. Eles são encontrados em locais íngremes, com relevo movimentado, são solos intermediários, ficam entre os neossololitólitos e solos mais profundos, apresenta baixa ou alta saturação por bases, apresenta também alta ou baixa atividade argila, e eu peguei essas informações no Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Eu sou a Isabela e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as principais características dos solos cambissolos. A primeira delas é que é um horizonte bem incipiente. Então, o cambissolo ele possui um horizonte B, que é o subsuperficial, bem pouco desenvolvido. A palavra incipiente, ela significa que o horizonte ele está num estágio de formação inicial. Então, assim, ele é bem diferente ainda em relação ao horizonte A, que é o superficial. Para quem não sabe, o horizonte A, ele é um horizonte superficial, né? E ele é mais rico em matéria orgânica, nutrientes, e ele acaba sendo a camada mais influenciada pela atividade biológica, porque ali tem um crescimento de raízes, de plantas, e tem também a maior parte da decomposição da matéria orgânica. O horizonte B, ele é a camada mais profunda, que normalmente contém a maior concentração de minerais, como a argila, o silt, minerais primários. A segunda característica é a presença de minerais primários. Então, os materiais primários no cambisolo, ele é facilmente intemperizado. Então, quando a gente tira uma amostra fresca, né, do solo, a gente consegue observar bem que ainda possui algum resto de mineral primário que não foi intemperizado. A terceira característica é o teor de silt. No cambisolo, o teor de silt ele é elevado. Então, a relação de silt e argila no horizonte B, ela é alta. E isso significa que tem muito silt em relação à argila. A quarta característica é o acúmulo da argila, né? Então, nesse caso, não pode haver nenhum acúmulo, né, de argila. Por que não pode haver nenhum acúmulo de argila? Porque senão esse solo ele vai passar de cambisolo para um B textural, por exemplo. Então, se tiver acúmulo de argila, ele vai virar um outro tipo de solo. Ele não vai mais ser o cambisolo.
A quinta característica é a textura. A textura do cambisolo pode ser bem variável. Então, ela pode variar de arenosa e argilosa, né? Como eu falei, não pode ter um excesso, né? Não pode ter um acúmulo de argila. Não quer dizer que não pode ter argila no cambisolo. Pode ter, mas não pode ter o acúmulo, né? Então, essas texturas dependem bastante do material de origem e do grau de intemperismo também. Então, geralmente, o cambisolo apresenta uma textura mais leve em comparação a outros tipos de solo, que são mais desenvolvidos. A sexta característica é o material de origem, que é um material de origem bem diversificado. Então, os cambisolos eles podem se formar, né, a partir de uma variedade de material de origem. Então, pode ser formada aí por rochas sedimentares, ígneas e as rochas metamórficas também. Tudo isso tem uma influência nas propriedades, né? Pode ser física e química. A sétima característica é o uso agrícola. O uso agrícola no cambisolo, ele é limitado, né? Então, assim, embora possa ser utilizado para a agricultura, os cambisolos geralmente requerem práticas de conservação. Então, para a gente usar o cambisolo, né, para culturas, a gente precisa ter as práticas de conservação do solo, né? Como o cultivo em curva de nível, para minimizar a erosão e melhorar também a produtividade. E também a gente tem o terraceamento, né? Que a gente faz para conseguir usar o cambisolo para plantar algumas culturas, né? Agora eu vou falar um pouco sobre as características das subordens dos cambisolos. A primeira subordem é os ísticos. Os ísticos, ele tem um alto teor de matéria orgânica, então ele é bem escuro, como a gente consegue ver na foto, por conta do acúmulo, né, do material orgânico mesmo. Então, ele tem a cor mais escura, que pode ser um marrom escuro ou um preto mesmo. Ele tem a propriedade de hidromorfismo, né? Que o solo ele fica bem saturado por conta da água durante boa parte aí do ano e pode favorecer a acumulação de matéria orgânica, né? Ele ser hidromórfico, né? Ele conter o hidromorfismo. A textura ela é variável, mas geralmente tem um teor de argila no horizonte subsuperficial. A segunda subordem é o flúvico. As características gerais dele é que ele desenvolve a partir de sedimentos recentes depositados por rios. Então, automaticamente, a cor do cambisolo flúvico ela é mais clara, como um marrom claro ou um cinza, e a textura pode variar também, mas pode ser aí uma camada estratificada. A terceira subordem é os áplicos, que eles são os cambisolos mais comuns e representativos, sem muitas características marcantes das outras subordens, né? Então, a cor pode apresentar cores variadas, como vermelha, amareladas ou até mesmo acinzentadas. Tudo isso das cores depende bastante do material de origem. A textura dos áplicos, ela pode ser arenosa ou argilosa. E por último, temos os úmicos, que apresenta alto teor de matéria orgânica no horizonte A, resultando nessa cor mais escura. Então, o horizonte A, né, escuro, ele pode ter aí a cor preta, marrom escuro, e a textura geralmente é de uma estrutura boa, né, devido à matéria orgânica. Os cambissolos são solos que se formam em encostas em paisagens com declividade em estágios iniciais com formação do solo. Os cambissolos podem ser encontrados em diversas regiões do Brasil,
como Planaltos Orientais, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, Nordeste do Acre, Sudeste, Centro-Oeste e Mata Atlântica. A formação dos cambisolos é influenciada por fatores como material de origem, relevo, condições climáticas. As características dos cambisolos variam de acordo com a região e com o material de origem. As características dos cambisolos incluem pouca profundidade, boa drenagem, fraca diferenciação dos horizontes, fraca decolorização, acastanhada, formação limitada de estruturas. Um pouco sobre as 5 limitações agronômicas do cambissolo típico. Ele não apresenta limitação à fertilidade, pois ele tem uma alta fertilidade natural, que vem das rochas ricas em minerais, como do basalto e do gneiss. Ele também não apresenta limitação ao oxigênio, por ser um solo jovem e não é tão compactado, não tem tanta compactação. Ele é limitante à água e à erosão. Por ter um alto teor de silt, isso dificulta a infiltração da água no solo e ela acaba escoando, ficando suscetível à erosão. O horizonte C dele também não consegue armazenar a água e isso dificulta no suprimento para as plantas. E a erosão dele é maior que a pedogênese. Ele também é limitante à mecanização. Você não pode trazer o horizonte C para cima. Trazendo o horizonte C para cima, vai estar trazendo mais silt para cima. E trazendo mais silt para cima da superfície, isso vai acabar aumentando mais o risco de encrustamento e de baixa infiltração de água. E a gente não quer isso no solo. E também terrenos íngremes, como é o cambissolo, isso favorece mais a compactação do solo. Bom, gente, a gente está aqui na UFA e esse é um exemplo de cambissolo. Os cambissolos ficam em lugares íngremes. Ali o solo já está dividido em horizonte A, horizonte B e horizonte C. O horizonte C é o maior horizonte que tem nesse tipo de solo. O horizonte B é o B incipiente. Incipiente é o mesmo que iniciante. E ele é bem incipiente porque ele é pouco espesso. E isso é por causa que a erosão aqui é maior do que a pedogênese. Ele tem alto teor de silt. Isso significa que tem mais silt do que argila. Se a gente tirar uma estrutura ali do B, hoje eu não vou tirar porque está um solo molhado e aí não vai quebrar. Mas se você tirar uma estrutura e apertar essa estrutura seca, ela vai despedaçar facilmente. Por ter alto teor de silt, pode causar encrostamento. Com o encrostamento, não vai ter uma boa infiltração de água e a germinação das sementes. Também no horizonte B, para ser considerado um horizonte B, ele tem que ter mais de 10 centímetros, que é esse caso, tem mais de 10 centímetros aqui. E o horizonte B ainda tem minerais intemperizáveis. O horizonte C é um pouco rosado. Com este trabalho, a gente concluiu que os cambissolos são solos intermediários. E no horizonte B, possui alto teor de silt e não possui argila. E também possui minerais primários facilmente intemperizados. A erosão é maior que a pedogênese. E a mecanização desse tipo de solo ela é bem mais dificultada, pois não podemos levantar o horizonte C. Se ele ficar exposto, estará expondo o silt, o que favorece a baixa infiltração de água e o encostramento. Esse encostramento é tipo uma casca que forma no solo e não deixa a semente germinar e nem a água frutar. Já que não podemos usar muitas máquinas, é aconselhado plantar culturas perenes, porque ela demanda o uso menor de máquinas comparado com as culturas anuais. Por exemplo, o café e o eucalipto. E é recomendado fazer faixas de gramínea entre as culturas para evitar a erosão excessiva. Quando ocorre o selamento no solo, não podemos mais obter produtos agronômicos, porque quando ele sela, ele sempre vai continuar selando. Então, uma maneira de melhorar esse solo é transformando ele em área de reserva,
Pode ser aí reserva ambiental ou reserva ecológica. E existem vários tipos de cambisolo. Por exemplo, cambisolo de rochas calcárias. Ele tem uma infiltração mais dificultada, podendo ocorrer deficiência de oxigênio em algum período. E existe também os cambissolos de origem basálticas, que são em relevos movimentados e com rochas de origem basálticas, que movimentam uma fertilidade maior. Essas foram as nossas referências. Usamos o site da Embrapa e o da Agricultura. E é isso, espero que tenha sido enriquecedor para vocês. Qualquer dúvida, estamos à disposição.